O que é transformação digital? Meu nome é Fábio Lemos Maia, sou engenheiro, empreendedor, CEO da Cogni, uma empresa que ajuda as indústrias a se transformarem digitalmente. Estalos Resumo Cast. Autores e convidados muito especiais compartilham todas as quartas-feiras ideias de grandes livros para empreendedores. Bom, para responder a pergunta do que é transformação digital, a gente teria que definir alguns passos, né? E o primeiro deles é começar justamente pela definição do que seria a transformação digital. E para mim, a transformação digital seria usar tecnologia para obter resultados de negócios para a sua empresa. E aí você me pergunta, mas ok, por que fazer, né? Então você tem que ter uma definição de propósito. Então uma possível definição de propósito, por exemplo, seria um aumento de produtividade, né? Então eu quero melhorar a minha produtividade na minha empresa, ou eu quero aumentar a eficiência, ou ainda, eu quero gerenciar através de dados, né? Então hoje em dia é muito difícil você gerenciar uma empresa sem dados, você gerenciar às cegas, o que se chama na atualidade de data-driven. Então você tem ali os indicadores, alguns indicadores possíveis, né, que você pode usar, por exemplo, OKRs ou KPIs. Então você está definindo ali o para quê, né? Para que eu quero fazer qualquer tipo de definição de otimização de processos. Hoje em dia não dá mais para você fazer negócio como antigamente, né, onde você gerenciava sem ter nenhum dado ali, sem ter nenhuma informação, simplesmente pelo seu feeling. Isso hoje em dia é muito perigoso. Uma vez que você definiu por que fazer, tem que ficar atento a alguns possíveis erros, né? E um deles é achar que, devido a empresa não ser da área de tecnologia, por exemplo, ela não precisa ir para o digital. E aí está a nossa atualidade, por exemplo, com a pandemia que a gente está sofrendo, e pegou todo mundo de surpresa e muita gente teve que se reinventar de uma forma muito rápida, né? Então, todo mundo teve que fazer essa mudança muito drástica ali. Teve que se readaptar de uma maneira muito abrupta, muito rápida e muito imediata. Uma outra grande barreira que as empresas enfrentam é a mudança cultural, né? Então, nós temos que lembrar o seguinte, nós somos pessoas, né? E pessoas são mamíferos. E o mamífero, por característica, eles tendem a defender os seus territórios, né? Os mamíferos que defendem seus territórios, eles têm a tendência de defender seus territórios com 3 vezes mais força do que os mamíferos ou os entrantes dos territórios. Então, qualquer pessoa que esteja propondo uma mudança cultural, uma transformação, que seja ela de qualquer tipo, nesse caso a gente está falando de mudança digital, ela tende a ter que fazer 3 vezes mais força para poder implementar qualquer tipo de mudança para essas pessoas que estão sendo influenciadas. Então essa talvez seja uma das principais barreiras que as empresas enfrentam num processo de transformação digital, porque ela praticamente é uma mudança basicamente cultural, né? Se você não mudar seu processo inteiro, a empresa não consegue sobreviver a essa mudança cultural, essa transformação digital. Mas tá bom, aí você me fala assim, me dá um exemplo de aplicação, né, de transformação digital. E aí eu comento o seguinte, bom, a gente tem aqui um deles que é a indústria 4.0, ou a tão falada quarta revolução industrial. Nesse ponto eu estou falando de personalização, né? Então onde eu estou falando de o indivíduo ter um calçado, por exemplo, que é personalizado para ele, ou eu estou falando dele ter um automóvel específico que tem as características ou as cores, por exemplo, ele tem um nome específico onde ele quer que seja bordado no carro com o interior que seja vermelho, por exemplo. Ele consegue fazer uma aplicação muito específica. Então, a indústria 4.0, ela tem essa característica, né, de personalizar e de uma forma muito flexível. No modelo tradicional, você não consegue fazer isso. Uma linha de produção, no modelo fordista, você não consegue fazer isso, né? Então, os carros eram todos, você podia fazer uma opção onde elas podiam ser entre preto ou preto, né? Então, e não variava disso, né? Então, hoje em dia você está falando assim, os indivíduos querem ter opções, então ele quer escolher o que ele quer usar, ele quer escolher como ele quer usar. Então você está falando de gerar experiências diferentes em nichos específicos. E para isso ser possível, você tem 4 pilares principais aqui que tem que ser considerados. Então, o primeiro deles é gerar engajamento, e para isso você tem que ter o cliente no centro da sua aplicação, né? No centro do seu desenho de serviço. Então, onde você pode gerar experiências específicas, como eu acabei de comentar. Então, você tem, por exemplo, cada vez mais nichos específicos, né? Então, onde você tinha antes lá uma curva, né, de distribuição
média de pessoas, hoje essa curva está muito mais espalhada. Então você tem nichos específicos cada vez mais evidentes. Um outro pilar muito importante é otimizar suas operações, porque de nada adianta você tentar fazer tudo isso, né, de ter o seu cliente no centro da sua aplicação e tal, se você não conseguir otimizar suas operações para atender essas necessidades dos clientes, né? Um outro ponto muito importante é você empoderar seus colaboradores, né? Então, o famoso Power to the Edges. Você dar autonomia para os seus colaboradores para eles tomarem as decisões, né? Então, que eles possam atender os clientes, tomar as melhores decisões e ter autonomia para poder fazer isso. E por último, não menos importante, é você transformar o seu produto ou serviço para atender o seu cliente, né? Então, um exemplo muito clássico disso foi a Amazon, que começou com uma livraria eletrônica, né? Uma livraria online, virou um marketplace para poder vender de tudo ali dentro. E hoje, por exemplo, você tem outros serviços agregados ali, com base, por exemplo, em vender disponibilidade de TI, né? Então, é até uma coisa que muito clássica que se vê no mundo da tecnologia, fala assim, quanto só TI fatura, né? Fala assim, não, TI geralmente é custo. E a Amazon viu ali, como ela tinha toda uma infraestrutura pronta já para poder fazer aquilo lá, e ela viu que estava sobrando, ela pensou, por que não vender a minha infraestrutura de TI? Então ela montou ali a Amazon Web Services, por exemplo, e começou a disponibilizar toda a infraestrutura dela de TI como APIs, né, como plugins ali de serviços, para que os clientes pudessem usar aquela infraestrutura de cloud também. Bom, eu espero ter contribuído com esse tema de transformação digital, e tem 2 livros que eu gostaria de indicar. O primeiro deles é A Quarta Revolução Industrial, do Klaus Schwab. Ele foi o fundador e presidente executivo do Fórum Econômico Mundial. O segundo livro chama-se Organizações Exponenciais, do Salim Ismail. Bom, era isso. Para quem quiser entrar em contato comigo, pode me achar pelo Instagram, pelo @fabio.lemos.maia, ou pelo meu site, www.lemosmaia.com. E é isso. Muito obrigado e um abraço. Estalo Resumo Cast. Grandes ideias em pouco tempo, com a qualidade de quem mais entende de livros de negócios no Brasil.